Olá, bem-vindos a mais um podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e hoje o nosso tema é ambiente de trabalho psicologicamente seguro. Você sabia que tanto líderes como liderados contribuem para que o local de trabalho seja psicologicamente saudável? É isso mesmo. Muitos atribuem a responsabilidade apenas para o líder, mas ambos são responsáveis. Neste podcast, ouviremos dicas valiosas com o nosso convidado Paulo Herrera, psicólogo clínico pela USP, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Estratégica de Negócios e coach executivo. Olha só, vale muito, mas muito a pena ouvir o Paulo. Ele atua há mais de 20 anos no mundo corporativo, desenvolvendo habilidades comportamentais e da inteligência emocional. O que é um ambiente psicologicamente seguro e o que isto afeta os colaboradores no dia a dia? Acredite, os resultados da sua área são afetados sim pelo ambiente psicologicamente seguro. Como garantir que o local de trabalho tenha um clima positivamente saudável? Qual é o papel do líder e dos liderados neste processo? Ouça este podcast até o final e encontre estas e outras respostas. Eu quero dar boas-vindas, neste momento, ao nosso convidado para este podcast SKF. Olá, Paulo. É um prazer falar com você e tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito desse assunto que nós vamos tratar hoje. Bem-vindo. Muito obrigado, Zucoloto. É um grande prazer aqui estar com você e um olá aí para todos os nossos ouvintes. Paulo, para nós darmos início, então, ao nosso bate-papo hoje, nesse podcast, eu gostaria que você pudesse conversar, então, com os nossos ouvintes, explicando, para nós o que é um ambiente psicologicamente seguro. Zucoloto, eu trabalho com isso o tempo todo de uma forma indireta, Por quê? Porque eu, como psicoterapeuta e como coach, eu cuido de pessoas que estão enfrentando problemas em suas vidas pessoais, em suas vidas profissionais. Então, do ponto de vista aí corporativo, que é o nosso objetivo, a gente está falando aqui, o ambiente psicologicamente seguro é um ambiente onde as relações interpessoais elas ocorrem de uma forma mais harmoniosa, Porque o que faz com que um ambiente fique psicologicamente não seguro? E é lógico, existem algumas questões que não estão ligadas ao campo emocional, mas o enfoque da nossa conversa aqui é trabalhar um pouquinho mais essas questões. O ambiente que não é psicologicamente seguro, ele pode ser causado pelas diferentes relações hierárquicas, Então, um superior pode não se sentir bem com o seu subordinado, uma pessoa pode não se sentir bem com o seu superior, com o seu par. Então, o ambiente psicologicamente seguro é aquele ambiente onde a pessoa ela consegue trabalhar na melhor performance da sua autoeficácia, onde ela sente que ela não está sendo negativamente julgada o tempo todo, onde ela percebe que ela pode errar, e aprender com os seus próprios erros, onde ela percebe que ela pode mostrar a sua vulnerabilidade sem achar que ela vai ser julgada de uma forma negativa, Então, a característica do ambiente seguro é essa, Onde as relações interpessoais ocorrem de uma forma mais harmoniosa. E na nossa conversa, a gente vai entrando um pouquinho mais em detalhes nesses quesitos, Ok, Paulo, muito interessante essa definição, porque com certeza, as pessoas, os profissionais que estão nos ouvindo, eles neste momento vão começar também a fazer uma análise se o local que eles estão trabalhando realmente apresenta essa característica. Paulo, eu achei muito interessante quando você disse aí algumas características. Você poderia explorar um pouco mais quais são os sinais claros que podem ajudar um líder ou um liderado a identificar se o ambiente dele gera essa segurança e essa confiança? Que sinais são esses? Perfeito. Bom, um sinal muito claro é quando o líder começa a perceber
né? Ou então a pessoa que está se relacionando com um par, né? Um relacionamento aí corporativo com o par, com o superior, com o subordinado, quando ele começa a perceber a presença do medo. O medo é uma emoção muito básica no ser humano, né? E ela é conectada aí à nossa sobrevivência. O cérebro está monitorando o ambiente o tempo todo para verificar potenciais ameaças e para saber como é que ele vai lidar com isso. Então, um superior, vamos tentar focar na questão do superior, mas que vai ajudar a entender no geral. Um superior que é uma pessoa não empática, que ela não que ela é muito crítica, ela pode começar a perceber que os funcionários começam a esconder coisas dela. Então ele descobre que as coisas estão acontecendo, às vezes quando já é tarde demais, né? E então aí ele não tem tempo de corrigir. Então, se a gente começar a perceber, se as pessoas começarem a errar muito, se elas tiverem medo de agir, se elas tiverem medo de serem criativas, o que vai acontecer? A área não vai ter desempenho, né? Então, outra coisa que ocorre, vamos pensar também o que ocorre entre pares. Muitas vezes eu vejo queixas em processo de coaching ou mesmo em terapia em que a pessoa fala, olha, eu tenho um par que eu não consigo trabalhar com essa pessoa, não consigo conversar com ela, porque cada conversa é uma batalha, ela me entende mal, ela me responde mal e isso está me dando um desgaste enorme. Então, o líder, por exemplo, ele vai começar a perceber, então, puxa, meus subordinados, eles estão trabalhando em silos, né? Eu percebo que as áreas não se conversam, as áreas não capturam sinergias. Então, quando ele começa a notar essas coisas, esses atritos no ambiente de trabalho, causado principalmente pelas relações, ele começa a notar que ele está vivendo num ambiente seguro. Eu nem estou entrando aqui em aspectos relacionados à ética, porque senão a nossa conversa fica muito ampla, né, Zucoloto? Então, se a gente for pensar, a gente parte do princípio que o ambiente é eticamente saudável, porque isso é importantíssimo, né? A pessoa estar num ambiente onde ela não se sente aviltada nos seus valores pessoais. Ela tem que estar segura ali naquele ambiente, ela tem que estar num ambiente que está alinhado com os valores pessoais e de vida dela. Tá ok? Não, é excelente, Paulo, esses sinais claros, porque isso já traz uma indicação para quem está nos ouvindo dele poder fazer uma autoavaliação e também a avaliação da equipe. Agora, eu achei interessante quando você citou que esse ambiente psicologicamente seguro e com confiança não é apenas o líder com a sua equipe, mas também os pares, ou seja, o liderado também pode gerar esse ambiente seguro ou não. Você poderia compartilhar conosco, na tua vasta experiência, como que o líder e o liderado podem, então, contribuir para que este ambiente possa ser seguro, psicologicamente falando, não é? Ou então manter essa segurança se já existe? Perfeito. Bom, primeiro passo, né, para que a pessoa consiga criar um ambiente psicologicamente seguro, ela tem que estar bem do ponto de vista emocional, ela tem que se conhecer bem. Por isso que a inteligência emocional ela é extremamente importante nesse processo. Se a gente for falar da inteligência emocional de uma forma bem objetiva, bem didática, é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as emoções em si mesma e reconhecer a emoção no outro. Então, o primeiro passo é isso. Você quer criar um ambiente psicologicamente seguro, você trabalha num processo de autoconhecimento, você entende quais são os seus gatilhos, aquilo que te desequilibra emocionalmente, quais as tendências que você tem. Vamos supor uma pessoa que ela se sente ameaçada o tempo todo. Se ela se sente ameaçada o tempo todo, de repente o superior pede para ela fazer alguma coisa, ela se sente tão mal naquele processo, ela fica com raiva e ela pode responder mal para o seu superior. O superior começa a ficar com desconforto de conversar com essa pessoa, ele começa a pisar em ovos. Isso não pode acontecer. Da mesma forma, vamos supor que o superior é uma pessoa que tem
uma tendência a catastrofizar as coisas. Aí o funcionário vai colocar alguma coisa para ele já fica com muito receio de que ele não vai alcançar os objetivos corporativos, que vai dar tudo errado. Aí ele já se desequilibra emocionalmente, né? E aí o que acontece? O funcionário já não quer mais conversar com ele. Então, quando a pessoa percebe, né, quais as dificuldades que ela tem, ela começa a entender como essas dificuldades estão afetando o ambiente e ela cria um projeto de autodesenvolvimento. Eu gosto sempre de falar, quando você está trabalhando em projetos de autodesenvolvimento, é um projeto que leva um tempo razoável, por isso que eu chamo de projeto, né? Você quer desenvolver sua inteligência emocional, algumas características para criar um ambiente mais saudável do ponto de vista, mais seguro, né, do ponto de vista emocional, você vai trabalhar então 1 ano uma característica que você tem. Basicamente, seria isso. Ok. Paulo, é interessante quando você traz esta abordagem envolvendo a corresponsabilidade do líder e do liderado nesse processo. Então, o que eu posso concluir, e eu acredito também que os ouvintes aqui estejam pensando nisso, você colocou a questão quando um líder ele tem uma atitude, podemos dizer assim, pessimista, ou situações que ele constantemente se depara e ele sempre leva para o lado negativo, ou as críticas são exageradas, acima da medida, vai gerar aí uma tristeza, um descontentamento. Eu entendo que esse descontentamento vai gerar numa baixa produtividade e isso automaticamente faz com que nós tenhamos aí um resultado abaixo do esperado. A gente pode fazer essa correlação, Paulo? Pode sim. E além do descontentamento que a pessoa vai ter, algo que é muito complicado também é a insegurança. Sim, sim. Né? A pessoa pode ficar descontente, pode ficar insegura, pode ficar com medo. Então, uma pessoa com medo, ela não trabalha na sua melhor performance. E até conectando algo que é bastante importante para complementar um pouco o que foi dito, Zucoloto, existe uma outra característica que é muito importante, as pessoas no ambiente de trabalho em geral, né? A gente não precisa só ficar falando de líder ou de subordinado, pensando naqueles que estão, as diferentes pessoas que se relacionam no ambiente corporativo. É muito importante que exista a empatia e a compaixão. Hoje os estudos mostram muito também essa ideia da compaixão, que ela não é tão explorada, né? Qual que é a diferença entre a empatia e a compaixão? Na empatia, você se coloca no lugar do outro, né? Então aqui, estou pensando em você como a pessoa que está conduzindo esse podcast, eu estou tentando ser o mais claro possível, me colocando no seu lugar. Certo, Zucoloto? Então, essa é uma primeira característica. Sim, sim. Agora, além da empatia, né, de eu me colocar no teu lugar, eu preciso também ter compaixão. Compaixão é entender que o outro é o outro. Porque na empatia, você pode ter uma tendência de achar que o outro vai agir como você agiria. Mas o outro não é você. O outro tem uma reação diferente da sua. Ele tem uma forma de enxergar a realidade diferente da sua. Ele tem um modelo mental diferente do seu. Então, quando o líder ou as pessoas do ambiente corporativo consideram esses aspectos, eles passam a viver com mais harmonia, né? Se você, por exemplo, Zucoloto, vai me passar uma atividade e você parar e pensar assim, olha, o Paulo, ele é um bom funcionário meu. Né? Só que ele resolve problemas de uma maneira diferente do que eu. E eu quero dar liberdade para ele tentar resolver essa situação, tentar resolver esse problema do jeito dele. Né? Agora, se você quiser que eu resolva tudo do seu jeito, você vai passar muito nervoso comigo. Né? Isso às vezes até é uma tendência que as pessoas têm. As pessoas querem contratar pessoas que têm um modelo mental muito parecido com os seus, né? Para não ficar dando esses conflitos. Mas a gente tem que respeitar a diversidade dentro do ambiente corporativo. Né? Se você não respeita a diversidade, você não tem também um ambiente psicologicamente saudável, né? E até mesmo, né, Paulo, você poder extrair o melhor da equipe, respeitando as suas competências, a forma como ela pensa e age,
porque isso faz com que também o ambiente se torne psicologicamente mais seguro e saudável, não é isso que você está querendo dizer? Nossa, excelente esse ponto que você trouxe, né? Porque é isso mesmo. Então, partindo então do princípio que a gente vai pensar no líder, né? Se o líder ele conhece bem a sua equipe, ele conhece a peculiaridade de cada pessoa, ele vai fazendo, ele aloca a pessoa certa no lugar certo. Quando ele faz isso, certamente ele contribui para uma maior harmonia, né? E para a saúde do ambiente. Muito bom esse ponto aí que você trouxe, viu, Zucoloto? Paulo, os líderes e liderados que estão nos ouvindo, eles também devem ter curiosidade nesse momento, quando você disse um assunto que hoje tem se falado muito sobre inteligência emocional. Não é? Sim. Não é simplesmente ler um livro ou simplesmente participar de uma palestra, como você disse, um líder para se desenvolver, e nós que trabalhamos também, a nossa área é desenvolvimento humano, sabemos que algumas competências leva-se tempo. Eu gostaria que na sua experiência, na tua expertise, você pudesse, pelo menos, falar um pouquinho de como que funciona o nosso cérebro nessa questão da inteligência emocional. Nossa, que bacana essa sua pergunta, Zucoloto, muito boa, viu? De fato, isso é importante, você entender um pouco como é que funciona seu cérebro para saber como é que você vai desenvolver a inteligência emocional. Inteligência emocional, ela é extremamente importante no mundo corporativo em todos os sentidos, né? E apesar de parecer um tema que às vezes é batido, né? As pessoas falam, inteligência emocional, já sei o que é. Não, entender a inteligência emocional não é algo tão simples assim. E muito menos simples é desenvolvê-la. Então vamos pensar um pouquinho no cérebro, né? A gente vai pensar aqui em algumas características. Nós temos uma parte do cérebro que é o córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. Então é só você colocar a mão na testa e pensa ali que tem uma partezinha do teu cérebro ali, né? Essa parte é o córtex pré-frontal. Essa é a parte racional do cérebro, ela é muito conectada. O córtex como um todo, né? O córtex é aquela parte do cérebro que a gente vê, o cérebro comum ali. Você não vê a parte de dentro, né? Você vê mais aquela parte externa, que ele é o córtex, o que fica atrás da sua testa é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele ajuda muito no processo de idealização, no processo de planejamento, no processo de compreensão das coisas. Então, você comprou uma máquina fotográfica nova, você lê o manual ali, rapidamente você já vai estar dominando aquela máquina. Então, é um processo diferente da forma de aprendizado da inteligência emocional. Como é que funciona a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é regida predominantemente pela parte mais central do teu cérebro. Então pensa ali a região que fica entre os seus dois ouvidos ali, pensa numa região central, uma parte do cérebro ali seria o sistema límbico. É lógico que eu estou falando de uma forma super didática, porque o cérebro ele tem uma interação muito forte de todas as áreas ali. Mas o sistema límbico que rege a inteligência emocional, para que ele seja de fato, né, influenciado, você tem que criar um projeto de desenvolvimento. Então, você quer desenvolver tua inteligência emocional, você vai pensar o seguinte: bom, deixa eu entender quais são as características da inteligência emocional, né? Então, já sei alguma coisa, eu já sei que é o reconhecimento da emoção em mim mesmo, reconhecimento da emoção no outro, eu vou entender outros aspectos, vou ler um livro, e aí você começa o processo. Então, você cria um projeto de desenvolvimento que pode levar mais de um ano. Né? E seguramente leva. Isso é importante você entender, porque se você achar que você vai ler o livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional e ao terminar você passou a ser uma pessoa com inteligência emocional, você vai se frustrar, porque você vai ver que não é assim que acontece. Né? Não, você vai entender o conceito, você vai começar a perceber o que você precisa mudar em você através de processos de feedback, conversando com as pessoas, você anota aquilo que você quer trabalhar, escolhe umas duas competências ali. O legal é trabalhar umas 2 competências por ano, né, ligado à inteligência emocional, e foca aquilo no ano inteiro. Se cada um fizesse isso, Zucoloto, nós teríamos ambientes corporativos, né, altamente seguros do ponto de vista psicológico, porque as relações melhorariam muito. Então, isso é algo importante que a pessoa tem que ter em mente se ela quer se desenvolver. Muito bom, Paulo.
Paulo, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, né, antes de nós conversarmos, e, claro, eu não quero utilizar uma estatística tão precisa, porque muitas vezes esses números não são tão exatos, mas diz essa pesquisa norte-americana que uma pessoa feliz, e se nós estamos falando de ambiente psicologicamente seguro e com confiança, com certeza, esses profissionais que estão neste ambiente trabalham de forma mais feliz. Diz essa pesquisa que pessoas felizes, elas produzem mais. Como eu disse, 20%, 30%, não importa esse número agora. Faz sentido isso, essa pesquisa, Paulo? Ou seja, um ambiente seguro. Estou fazendo aqui uma concatenação das suas próprias ideias e do teu próprio conhecimento. Um ambiente seguro, feliz, as pessoas produzem mais. Isso faz com que as pessoas possam ter uma produtividade e até mesmo a questão de segurança física e emocional. Faz sentido isso? Como que você enxerga essa pesquisa? Faz sentido sim, Zucoloto, e aí eu vou colocar meu ponto de vista do porquê. Né? Um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas estão mais felizes, estão com menos medo, faz com que essas pessoas melhorem a autoeficácia, né? Quando a pessoa começa a perceber que ela é capaz de projetar objetivos, de se estruturar para alcançá-los e de alcançá-los, então a autoeficácia melhora. E melhora também a capacidade de resolução de problemas, porque quando a pessoa adoece, quando a pessoa está com depressão e ansiedade, a capacidade de resolução de problemas dessa pessoa, ela fica prejudicada. Então, um ambiente mais feliz melhora a autoeficácia e melhora a capacidade de resolução de problemas das pessoas. Logo, a área vai ser muito mais produtiva, a empresa vai ser muito mais produtiva. Paulo, é claro que na nossa carreira, né, desenvolvendo líderes, a gente já viu situações críticas, como, por exemplo, vou citar aqui um cargo, mas poderia ser outro, um gerente que pressiona de forma muito excessiva, como você disse lá no início do nosso bate-papo, metas que muitas vezes são inatingíveis e coloca uma pressão mesmo, né, nessas pessoas, nesses colaboradores. E aí a gente vê o reflexo disso, ou seja, um absenteísmo, pessoas pedindo a própria demissão, ou seja, você vai criando, né, na empresa essas situações que muitas vezes perde o controle e é necessário que neste momento haja uma compreensão por parte do líder do seu papel nesse processo desse ambiente seguro. Ou seja, muitas vezes é necessário nós cumprirmos aquilo que precisamos fazer, mas é a forma como nós estamos chamando a equipe para a responsabilidade, não é isso? Isso mesmo. Até gostaria de citar algo, né, que está no livro Empatia, do Harvard Business Review, uma pesquisa do Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York. Ele diz o seguinte, né? Que o funcionário ele precisa admirar e respeitar os seus líderes. Se eles não admiram e não respeitam seus líderes, esse líder não vai conseguir a lealdade dessa pessoa. Então, aí, obviamente, uma pessoa que tem esse comportamento que você falou, que é um comportamento sem compaixão e sem empatia, vai fazer com que as pessoas não o admirem e não o respeitem. Ele não tendo a fidelidade dessa equipe, ele não vai ter uma equipe de alto desempenho. Uau, Paulo, que grande desafio. Quem está nos ouvindo, pensando agora, olhando para o lado do líder. O líder agora, neste momento, imagino que ele está perguntando, será que a minha equipe me admira? Será que eu tenho realmente atuado com atitudes de empatia e compaixão? Por um outro lado também, o liderado deve estar se perguntando como eu posso aceitar e também ter empatia e compaixão para com o meu líder. Ou seja, é um trabalho de equipe mesmo, né, Paulo, esse ambiente psicologicamente seguro? Nossa, é ótimo, você está com umas perguntas muito boas aí, está me ajudando, viu, Zucoloto? Muito bom esse ponto que você está colocando, porque sim, isso interfere sim, e agora a pergunta é, como é que eu vou saber então, né, se eu estou criando um ambiente psicologicamente seguro, independente da posição que eu ocupo?
é muito importante que as pessoas conversem. Isso é algo que é fundamental em ambiente de trabalho. As pessoas têm que ter liberdade para conversar. O líder, ele tem que pedir feedback para os seus subordinados. Às vezes os líderes acham que se eles pedirem feedback para os seus subordinados, eles estão sendo fracos e vão demonstrar fraqueza. Ao contrário, é frustrante para um funcionário nunca poder ter uma conversa aberta com o seu superior para poder falar de uma forma respeitosa o que pode ser feito para que o ambiente se torne um ambiente de maior confiança, de maior lealdade, né? Então, é fundamental isso, né? Converse, dê feedback, receba feedback, ouça o feedback não de uma forma agressiva, né? Achando que você está sendo criticado. Não, você está recebendo a percepção do outro. E essa percepção do outro, se ela se repetir, se você conversa com várias pessoas e várias pessoas estão tendo a mesma percepção, você pode começar a entender um comportamento que você está tendo que precisa ser mudado, né? Então, é muito importante isso, né? Então, feedback, conversa, comunicação, e uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, onde você não é passivo, você não é agressivo. A comunicação assertiva é aquela que você passa a mensagem que tem que ser passada com toda a clareza, sem mexer de forma negativa com a emoção do outro, ou não mexer de forma excessiva, né? Tem pessoa que dá um feedback para o funcionário, que o funcionário sai chorando. Isso não é feedback assertivo, isso é um feedback agressivo. Tem pessoa que dá um feedback para o funcionário, ou seja lá para quem for, né, para um colega, para um par, a pessoa não sabe nem o que precisa melhorar. Aí a pessoa foi passiva, né? Ela fica com medo da reação do outro e não passa o que tem que ser passado. Então a comunicação, ela tem que ser muito trabalhada em ambiente corporativo para que o ambiente seja psicologicamente seguro. Excelente, Paulo. Paulo, agora que nós estamos aí, infelizmente, chegando no finalzinho do nosso podcast, eu quero imaginar que um líder esteja nos ouvindo e você já deu muitas dicas aqui, tanto para o líder como para o liderado, mas vamos pensar o seguinte, ele vai sair do podcast e a nossa expectativa é que ele passe a pensar e agir de forma diferente a partir deste momento. Eu gostaria que, na sua experiência, você pudesse finalizar deixando uma dica para o primeiro passo para uma mudança com relação à atitude dele ou dela para ele ser o protagonista desse ambiente seguro psicologicamente e de confiança. Ótimo, muito bom. O que eu diria? Invista no seu autoconhecimento. Isso vai melhorar a sua vida em todos os sentidos. Quanto mais você se conhece, melhor você administra suas próprias emoções. Quando você administra bem suas próprias emoções, você vai sofrer menos e a pessoa que sofre menos, ela faz as pessoas sofrerem menos também, né? Então, se conheça bem, crie um projeto de vida. A gente está próximo aí do começo do ano, né, Zucoloto? Então é até uma coisa legal para a pessoa fazer, né? Resolva em 2021 criar um projeto de autoconhecimento, né? Vá buscar terapia, vá buscar um processo de coaching, busque feedback, começa a entender aquilo, quais são os seus gatilhos, né, que às vezes fazem com que você tenha reações negativas, entenda quais são as suas forças de caráter, que isso é importante também, a gente não tem que olhar só o lado negativo, a gente tem que mapear e comece a escrever essas coisas. Compra um caderno de autodesenvolvimento, uma agenda bacana e começa a escrever ali tudo que você quer trabalhar em você e cria um projeto de autodesenvolvimento. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Se você não pensa em projeto, você se frustra e desanima, tá? Respeite suas recaídas, né? Às vezes você está querendo melhorar algo e você pode ter uma recaída, faz parte do processo, e tenha muita resiliência. Paulo, excelente. Eu acho que aqui já ficou um gancho para marcarmos um segundo podcast para falar desse conceito aí de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a partir daí, você começa a transformar o seu ambiente de trabalho. Paulo, muito obrigado pela tua experiência. Foi uma experiência incrível essa troca de conhecimento e eu desejo a você muito mais sucesso na sua área profissional ao lado de líderes que realmente estão buscando o seu desenvolvimento. Um grande abraço, Paulo.
Muito obrigado, Zucoloto. Suas perguntas foram ótimas aí, me ajudaram a desenvolver essa conversa. Muito grato a você, um forte abraço para você e para todos os ouvintes do podcast. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. É isto, um grande desafio para líderes e liderados construir juntos um ambiente psicologicamente seguro. Pedimos, caso você tenha gostado, que compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. Também convidamos você para visitar SKF College, uma plataforma desenvolvida para ajudar o seu crescimento profissional. Um grande abraço e até o próximo SKF Podcast.